No vídeo de hoje você vai aprender a finalmente fazer o detalhamento na proposta de intervenção. Eu sou a Ana Luísa e esse é meu canal com dicas, macetes, estratégias e até modelos prontos de parágrafos que servem para qualquer tema. Isso mesmo, então se você não conhece, chegou aqui de paraquedas, já se inscreva de uma vez para não perder nada, porque o Enem tá chegando e até lá eu vou postar tudo que você precisa para arrasar na redação e ainda garantir de quebra a sua vaga na Universidade dos Sonhos. Bom, gente, o detalhamento é o grande segredo que faz muita gente deixar de tirar 200 pontos na competência 5, porque de fato existe uma dificuldade, mas nesse vídeo essa dificuldade vai acabar, tá? Vamos relembrar aqui como criar a proposta de intervenção, quais são os 5 elementos que você precisa colocar de maneira bem delimitada para tirar os 200 pontos na competência 5 e ainda como fazer o detalhamento, que é um dos elementos, né? Então vamos lá. Quais são os 5 elementos, poxa Lulu? Agente interventor, que é quem executará a ação. Ação efetiva, que é de fato o que esse agente vai fazer, né? Modo meio, por meio de que essa ação será feita. Finalidade ou efeito, que é a mesma coisa. Qual a finalidade disso tudo? Agora, o detalhamento é você pensar em qualquer outro desses 4 elementos, o que você pode acrescentar a mais para o corretor. Combinado? Então pense nisso. O que, além do que eu estou colocando, eu posso acrescentar nessa proposta. Lembrando que essa proposta de intervenção é um plano de ação efetivo que tem como função minimizar a questão que está sendo tratada lá no tema, o tema do Enem, que é um problema. Sempre vai abordar um problema. Exatamente porque no parágrafo de conclusão, o último parágrafo da sua redação, você deve criar essa proposta de intervenção, esse plano de ação efetivo que tem como função amenizar a questão do tema. Então, como eu tenho certeza que vai abordar um problema, exatamente por isso. Se não for um problema, como é que você vai criar uma solução para ele, né? Então, ó, você já vai para o Enem sabendo que você vai encontrar um problema e ainda vai criar uma solução, tá? Bom, para além disso, você deve demonstrar para o corretor a sua vontade de mudar o problema. Então, coloque sempre verbo que exprime ação. O governo deve promover, por exemplo, e nunca o governo deveria fazer tal coisa. Não use deveria, entendeu? Não use isso, use deve. É necessário que o governo faça, mas isso não é a respeito do detalhamento, e sim da ação. Vamos agora para o detalhamento, né? Bom, lembrando que o detalhamento é que outra informação eu posso acrescentar sobre este elemento, vamos pensar aqui nos 4 elementos sem seu detalhamento. O agente, a ação, o modo e a finalidade, tá? Quais são as possíveis maneiras de você detalhá-los? Bom, o agente, a ação e o modo você pode detalhar dando uma exemplificação, dando uma justificativa, dando uma explicação ou até uma contextualização. Agora, para detalhar o efeito ou finalidade, que é a mesma coisa, você só pode detalhar dando um efeito do efeito, tá? Se não for dessa maneira, não será considerado detalhamento. Calma que eu vou trazer exemplo de cada um dos elementos. Vamos lá. Detalhamento do agente. Como que você pode fazer? Eu trouxe aqui o iniciozinho de uma proposta de intervenção, tá? Logo, é necessário que as mídias sociais, nosso agente. A exemplo, TV e redes sociais, pronto, já detalhou. Você detalhou com exemplificação do seu agente. Porque a mídia social é de fato algo bem abrangente. Qual exemplo de mídia você pode abordar para acrescentar? Que outra informação você pode abordar aí para acrescentar sobre este elemento? Dando exemplos, né? Então pronto, já contaria como um detalhamento. Promovam comerciais, aí você continuaria lá a sua proposta de intervenção com os 5 elementos. Detalhamento agora da ação. Outro exemplinho. É necessário que a mídia promova comerciais de abrangência nacional. A mídia, o agente usado. Promova comerciais de abrangência nacional, sua ação. Em diversas fontes diferentes, como, por exemplo, TV, jornais, redes sociais. Pronto. Agora você deu mais um exemplo, só que desta vez da ação.
Entendeu a diferença aí? Tanto o exemplo anterior quanto este foram de exemplificações, né? Só que um você detalhou exemplificando possíveis agentes interventores e nesse você detalhou por onde seria feita a ação. Bem tranquilinho, né? Eu trouxe todos de exemplificação, embora você possa fazer justificativa, contextualização e até explicação, porque de fato são os mais fáceis, é só exemplificar. Vamos para o próximo, um detalhamento agora do modo meio. Mais um exemplozinho aqui de iniciozinho de proposta de intervenção até o seu modo meio. Vamos lá. É necessário que o Estado, agora o agente é o Estado, é necessário que o Estado promova, e aí eu coloquei entre vírgulas um modo, por meio das mídias influenciadoras, é o seu modo, como Instagram, Facebook e Twitter, pronto. Eu estou exemplificando mais uma vez quais seriam as mídias influenciadoras utilizadas no modo. Entendeu? Eu uso o modo meio, a minha mídia influenciadora, mas eu especifico aqui, dando exemplos de quais seriam as mídias, porque eu poderia utilizar a TV, a exemplo, como a TV e os jornais, mas não, eu resolvi usar o Instagram, o Facebook e o Twitter. Então são diferentes, entendeu? Eu estou explicando quais seriam os modos, por meio dos os modos, né? O exemplo de modos que está sendo usado na proposta de intervenção. Agora, o detalhamento do efeito, da finalidade. Que lembra que no início do vídeo eu falei que só é aceito se você fizer um detalhamento, um efeito do efeito, ou seja, uma finalidade da finalidade, a finalidade do efeito, que é tudo a mesma coisa, é considerado o quinto elemento, né? Só é considerado se for de fato, então, o desdobramento do efeito. Antes de continuar, eu preciso te dizer que eu tenho uma plataforma online de redação com dicas, macetes, modelos prontos exclusivos, material, correção detalhada modelo Enem. Então assine já, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, www.postalulu.com.br, para você vir estudar comigo nesse tempinho que falta pro Enem e arrasar na redação, tá? Aproveite para treinar as correções e ver como que você tá indo, como que você vai no Enem. Vamos lá, só pode ser feito então o efeito do efeito. Você deve deixar muito claro que se trata de um efeito diretamente ligado a outro, tá? Não adianta você falar um efeito e aí outro efeito, que não tem nada a ver com o efeito anterior. Não são efeitos diferentes, não são finalidades distintas. Por exemplo, o intuito de tal ação é, além de promover X, promover Y. Não. O intuito de tal ação é promover X, que consequentemente promoverá Y. Aí sim, olha a diferença. Então, Y é consequência, é um efeito do efeito. E não duas ações, duas finalidades distintas. Tá? Vamos lá. Um exemplinho aqui que eu trouxe, exemplozinho. Nesse sentido, é o finalzinho da proposta de intervenção, né? Então, a proposta já foi toda feita, agora eu só vou fazer o encaminhamento da finalidade. Nesse sentido, o intuito de tal ação é, vem aí, que as pessoas que cometerem preconceito possam ser penalizadas. Pronto, esse é o nosso efeito, primeiro efeito. E aí, eu venho com o segundo efeito, ou seja, detalhando esse primeiro efeito, diminuindo assim os casos de violência contra os homossexuais. Aqui é um desdobramento do efeito. Eu trouxe um exemplo aqui se o tema fosse algo relacionado ao preconceito contra homossexuais, entendeu? E é só isso. Então, como que você pode deixar bem evidente? Usando esse marcador. Diminuindo assim, pronto. Aí você vai falar, poxa, Lulu, mas aí você pede para evitar gerúndios. Sim, se você utilizar apenas esse, não vai ter problema na sua redação, tá? E não é a única forma também de fazer esse desdobramento do efeito, tá bom? E é só isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, não esquece de deixar o like e compartilhar com todo mundo.